Lucas 16, a partir do 1. Vale recapitular que uma parábola é imagens da vida real para ilustrar uma verdade espiritual. Aqui, Jesus vai ensinar para os seus discípulos uma parábola que vai orientar eles a não colocar o pensamento nas coisas terrenas, mas se voltar para as coisas eternas. Nesta parábola, Jesus vai ensinar isto. Nós temos a parábola aqui de um infiel que praticou boas obras. Ele era infiel. O infiel não tem salvação. E se entendia que este homem era como um patife, um covarde, um administrador mau e um infiel ao seu Senhor. Mas ele praticou boas coisas porque ele foi elogiado pelo seu Senhor naquilo que ele fez. Mas boas obras não te dá nada diante de Deus. As boas obras elevam o homem diante dos homens, mas diante de Deus você não recebe nada, porque é a fé que justifica o homem diante de Deus. As boas obras justificam você diante dos homens, mas diante de Deus não. As boas obras, todo cristão deve praticar as boas obras. Agora ninguém vai pensar que praticar as boas obras vai dar salvação, que não dá, porque boas obras não te elevam em nada diante de Deus, mas é para ser praticada, porque a Bíblia diz: somos feituras do Criador, preparados para as boas obras. Nós fomos feitos e fomos preparados para praticar as boas obras. Mas as boas obras não te dão nada diante de Deus, te justifica diante dos homens. Os homens vão ver que você pratica as boas obras. Martim de Touros, o mensageiro da segunda era, da terceira era, da era de Pérgamo. Martim era um cristão, porque ele era um soldado romano que se converteu a Cristo. E depois de se converter, ele estava passando por um local e viu um mendigo morrendo de frio. E o mendigo pediu uma esmola a ele. Ele disse: eu não tenho nada para dar para você. A única coisa que eu tenho é esta capa. Eu vou dividir ao meio e vou dar a metade para você e vou ficar com a metade para você se aquecer do frio e eu também. Mas eu vou te dar a metade dela. O que eu tenho é só essa capa. Na mesma noite ele teve um sonho. Martim teve um sonho. Ele já era cristão, estava praticando boas obras. Você deve ser um cristão para praticar as boas obras, e não ter as boas obras para ser um cristão, que não vai ser. Nem pense que boas obras vai te fazer cristão. Agora, um verdadeiro cristão vai praticar as boas obras. Estão entendendo? Então veja, aí Martim teve um sonho. Nesse sonho ele via Cristo envolto na metade de uma capa. E os anjos estavam do lado de Cristo. E os anjos diziam: meu Senhor, por que o Senhor está envolto esta capa? Quem foi que deu esta capa para o Senhor? Aí Jesus Cristo dizia assim: foi meu servo Martim. No sonho, Jesus não dizia que o mendigo era o servo dele, mas dizia que Martim era o servo dele, que deu aquela metade daquela capa para ele. Então isso elevou mais a fé dele a praticar as coisas boas, mas sabendo que você primeiramente recebe Cristo e depois pratica as coisas boas, que isto é o essencial. Primeiro Cristo, justifica pela fé, seja justificado pela fé, receba Cristo e pratique as boas coisas, pratique as boas obras, porque essas obras vai fazer com que os homens olhem para você e digam: aquele ali é um cristão, mesmo aquela pessoa não entendendo nada, mas ele vai ver coisa boa em você. Amém? Vocês estão compreendendo? Então aqui nós temos um administrador. Essa parábola ensina várias coisas tremendas. Eu vou começar aqui por partes. Por que Jesus disse nessa parábola assim?
Ninguém pode servir a dois senhores. Ou porque há de aborrecer um e amar outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Lá na Palestina era comum que o proprietário da terra arrendava sua terra e geralmente ele não estava presente naquilo. Ele deixava um administrador. E aquele administrador, chamado de mordomo, cuidava das coisas do seu senhor e cuidava da questão da renda dos outros trabalhadores, porque pagava ali em renda, como fazem aqui, né? Você planta o arroz lá e vai pagar a renda. Lá eles pagavam trigo, lá eles pagavam azeite, e assim ia, porque eles plantavam, tiravam a renda, e aquela renda era do proprietário da terra. Só que aquele mordomo, ele era um escravo do seu senhor. E quando uma pessoa era escravo ali em Israel, ele não podia fazer outro serviço. Ele tinha que estar sempre à disposição do proprietário da terra, do seu senhor, do seu amo. Ele não podia fazer outro serviço. Ele já estava errado quando ele estava desperdiçando os bens do proprietário. Diz aqui que ele estava dissipando. Ele estava errado. Ele tinha que estar a serviço do proprietário e não fazer outra coisa, porque ele era um escravo. Aqui nas horas vagas a gente tem nosso trabalho, mas nas horas vagas a gente faz uma coisa, faz outra. Mas lá não. Lá era assim. Ele tinha que estar à disposição do proprietário e não fazer outro serviço, a não ser aquilo que o proprietário quisesse que fizesse. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, ó: eu sou um escravo de Cristo. Ou seja, eu estou à disposição. A realidade era essa. Então ele não podia servir a dois senhores. Tinha que estar à disposição do proprietário. Fazer outra coisa, fazer negócios, jamais. Você não pode servir aos negócios lá, ao dinheiro e ao seu senhor aqui não. Ou há de amar um e aborrecer o outro. E foi isto que ele começou a fazer, aquele mordomo. Começou a dissipar os bens do seu dono, fazendo negócios lá. E aí o dono descobriu. Aí ele vai demitir ele, diz: toma conta, que é isso que eu ouço de ti? Toma conta da tua administração, porque você não vai ser mais o meu mordomo. Você não vai mais administrar nada nesta propriedade. Porque ele aborreceu o seu senhor se envolvendo em negócios dessa terra. Cristo diz: ou você serve a Deus, ou serve a este mundo. Tem que escolher. A devoção de um cristão tem que ser totalmente a Cristo. Ele não pode estar um pé na igreja, um pé no mundo. Ele tem que ser devotado totalmente a Cristo. É claro que a gente não está falando aqui de trabalhar, que trabalhar nós temos que trabalhar para poder sobreviver. Mas a nossa disposição espiritual tem que estar ligada em Cristo. Não pode misturar as coisas. Por isso que um pastor, ele não pode estar envolvido com as coisas deste mundo, com negócios deste mundo. Pastor com agência de turismo, pastor com fazenda, pastor com isto, pastor com empresa. Não, ele tem que estar devotado a Cristo. Ele foi chamado para isso. O apóstolo Paulo disse: sou um escravo de Cristo. Eu não sirvo a outro a não ser Ele. Então, ele chega e diz assim: ó, eu tenho ouvido coisa de ti. Tu estás dissipando os meus bens. Chamou e disse: o que é isto que eu ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: e agora, o que eu vou fazer? A Bíblia diz: cavar não posso, ou seja, trabalhar não posso. Se não gostava bem de trabalhar, não tinha coragem de trabalhar.
esmolar, pedir aos outros, tenho vergonha. O que eu vou fazer? Tem hora que a pessoa tem que tomar uma decisão, uma atitude. Jesus está ensinando aqui. Mesmo o infiel sabe tomar uma decisão, uma atitude para agir, para ajudar os outros. Então, Jesus estava ensinando, tem que tomar uma atitude, tem que agir para poder ajudar os outros. Lembra daquela guerra que teve lá em Israel? Que os sírios estavam contra Israel? E tinha 2 leprosos. Lá no livro de Reis fala isso. E os 2 leprosos dizem, nós estamos aqui morrendo de fome. Não tem comida para nós. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos lá no arraial dos sírios. Se ele nos matar, eles vão nos matar. Se eles quiserem nos matar, vão nos matar. Porque se a gente ficar aqui, vai morrer de fome mesmo. Nós vamos morrer de fome se ficar aqui. Então vamos lá. Vamos arriscar. Se ele nos matar, tudo bem. A gente vai morrer mesmo aqui. Vamos lá. Quando eles chegaram lá no arraial dos sírios, diz que os sírios tinham ouvido um barulho e acabaram saindo de lá do arraial e deixaram toda a comida, as tendas lá, as barracas lá, deixaram tudo lá. Os 2 leprosos chegaram e acharam comida. Então aqui, tem hora que a gente tem que tomar decisão. Tomar a decisão, agir e ir para fazer o bem. Aí ele disse, eu já sei o que vou fazer. Já sei o que vou fazer. William Branham disse assim, numa mensagem, disse assim, já que eu não pratiquei nada de misericórdia e de amor, eu vou praticar agora. Esse mordomo fez. Sabe, eu vou agir com uma atitude de prudência e usar o que tem para favorecer os outros. Jesus está ensinando assim, você deve usar o que tem para favorecer outros para o reino de Deus. Porque ele vai usar de origem as riquezas daqui, vai usar o que é terreno para favorecer outras pessoas. Jesus está ensinando, vocês têm que saber usar as coisas espirituais para favorecer outras pessoas. Estão entendendo? Então ele chega para o primeiro rendeiro. Quanto é que tu deve? Vou fazer isso por eles, porque 2 coisas vão acontecer. Eles vão ficar meu amigo e eu posso chantagear eles um dia. Dizer assim, eu te ajudei. Me ajuda agora que eu te ajudei. Porque assim, quando você granjeia amigos de origem terrena, quando você faz favor para os outros, quando você ajuda os outros, gente que é grato vai te ajudar quando você precisar. Estão entendendo? Então ele pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bem para esses rendeiros. Aí ele chegou no primeiro e disse assim, quanto é que tu deve ao meu senhor? Ele respondeu, 100 medidas de azeite. Ó, tem que pagar a renda de 100 medidas de azeite. Aí ele disse, vai. Ele falsificou os documentos lá, tudo, e disse, pega e assina 50. Só vai pagar 50. Tu não vai pagar 100 não, vai pagar 50. O camarada gostou, o cabra bom, rapaz, esse mordomo é muito bom. Quando precisar de mim, ó, estou pronto para te ajudar. Ele estava usando as coisas iníquas, as coisas injustas, as coisas dessa terra terrena para fazer favor para os outros. Jesus está ensinando assim. E nós que somos cristãos, devemos usar as coisas certas, as coisas corretas, as coisas espirituais, as coisas de Deus, para ajudar os outros. Então quando ele ajudou, agora o cara paga só a metade, não vai pagar todo.
É claro que ele vai gostar daquele favor que ele fez, porque ele disse: se um dia precisar de mim, eu estou à sua inteira disposição. Então ali ele já estava fazendo, porque ele não aguentava trabalhar, e de pedir ele não ia pedir. Ele disse: eu vou começar a fazer isso aqui, porque eles vão me receber nas casas deles quando eu precisar. Então por isso, granjeai amigos de origem das riquezas injustas, porque quando faltar para você, eles vão te receber na casa deles. Jesus diz: granjeais amigos das riquezas espirituais. Quem são os amigos que nós granjeamos e conseguimos? Discípulos, irmãos, pessoas que se convertem. É estes que nós conseguimos. Mas nós vamos fazer a coisa certa. O mundo vai fazer de forma errada. Mas eles estão mostrando o exemplo que eles conseguem. Nós vamos fazer a coisa certa para poder conseguir mais amigos. Que amigos são esses? Cristãos que entram para o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Pessoas que se convertem. Então, o que Jesus estava dizendo? Olha, ele investiu para ganhar amigos. Invista você para ganhar almas. E amigos também. Ele usou de prudência com o que ele tinha para favorecer outras pessoas. E nós também devemos usar de prudência no reino de Deus para favorecer outros. Era o que Jesus estava ensinando com esta parábola. Louvado seja Deus. Então ele chegou, ele disse: olha, chegou ao outro, o outro rendeiro. Disse: quanto é que tu deve? Aí disse, ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Vou te ajudar aqui. Escreve aqui no documento 80, que só deve 80. Quando for pagar, tu só paga 80, não paga 100. O outro ia pagar 100, só paga 50. Está pensando que o proprietário, quando chegou e disse assim: você é um infiel, injusto, ladrão? Disse, elogiou ele pela atitude de prudência que ele fez para conseguir amigos. Ele foi prudente. Favorecer outras pessoas para poder favorecer a si próprio. Porque a riqueza não consiste no tanto que você acumula, mas no tanto que você doa. Uma verdadeira pessoa, uma pessoa verdadeiramente rico, não é aquele que acumula riquezas, mas aquele que doa. Jesus estava ensinando isso aqui. Vocês querem ser ricos? No reino de Deus, espiritual, não é o tanto vocês acumulam. Porque eu desafio qualquer um a mostrar Jesus pregando pelo menos um versículo, mandando as pessoas acumular riquezas nesta terra. Mas pelo contrário, Jesus mandava doar. Desafio qualquer um a mostrar pelo menos um versículo, Jesus dizendo assim: acumule. Pelo contrário, ele disse assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão rouba. Acumulai tesouros aonde? No céu. Tesouros nos céus são almas. Para o jovem rico ele diz: vai e vende tudo que tem. Jesus disse: dai e vos darão. Mas primeiramente ele diz: dai. Tem uma passagem que Jesus diz assim: venda e dê aos pobres. Mas nunca manda acumular, mas manda doar. Porque esta é a verdadeira riqueza. Aí o apóstolo Paulo vem e reforça: mais bem-aventurado é dar do que receber.
Então as pessoas não sabem o que é riqueza, não, gente. As pessoas pensam que riqueza é acumular isso, acumular aquilo, ter bens aqui na terra, isso. Não, a verdadeira riqueza é quando você é capaz de doar. Esta é a verdadeira riqueza. Então aqui Jesus fala uma coisa grande para a gente. Louvado seja Deus. Amém? Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente... Esse barulho passar aí. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha só, essa é uma expressão grande. As pessoas que estão no mundo, nas coisas deste mundo, eles são mais prudentes naquilo que eles fazem do que os próprios filhos do reino nas coisas espirituais. Preste atenção. Todo político, por mais perdido que ele esteja numa campanha, mas você nunca vai ver ele dizendo que está derrotado, vai ver ele fazendo assim, ó. Porque ele jamais quer levar as pessoas a ver que ele está perdido, mas ele está dizendo lá que está vitorioso e a vitória é certa, porque eles usam de prudência, de artimanha, de habilidade para fazer as coisas com relação às coisas desse mundo. Eles mentem para fazer as coisas, eles fazem falcatruas, tudo isto eles fazem, prudentemente eles fazem, enquanto os filhos do reino deveriam fazer as coisas certas também, ser hábil nas coisas corretas, hábeis nas coisas corretas, os filhos de Deus, e ser prudente, e fazer mais do que os das trevas, mas os das trevas faz mais do que os filhos da luz. Isso aqui foi o que Jesus ensinou. Observe só. Entenda que os filhos das trevas, eles fazem cada coisa. Quando eles têm um evento, eles organizam aquele evento de forma a trazer as coisas melhores. Mesmo que ali tenha músicas profanas, mas eles fazem bem feito. Quando os filhos do reino, era para tomar esse exemplo que eles fazem para as coisas erradas, e tomar para as coisas certas. Deveriam fazer melhor, mas aí Jesus disse, olha, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, da geração... São mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos das trevas. Aquele homem era como se fosse um filho das trevas. Porque ele estava usando algo de origem iníqua para ajudar outros. Isto não vai te dar nenhum ponto diante de Deus. Não. Jesus deixa claro, são filhos das trevas. Filhos das trevas estão perdidos. Então, por mais que eles façam coisas boas aqui na terra, mas são filhos das trevas, estão perdidos. Então os filhos das trevas estão fazendo boas obras? Estão. Estão fazendo coisa boa? Estão. Estão ajudando muitas pessoas? Estão. Estão fazendo mais, são mais prudentes do que os filhos da luz? São. Eles vão herdar alguma coisa de Deus? Não! Mas os filhos da luz que sabem a coisa certa, sabem o correto, têm o Deus verdadeiro. Se um político mesmo perdido faz assim, imagine os filhos da luz que Cristo venceu por eles. Deveria fazer assim direto, ó, sou vitorioso, e andar dizendo assim, a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha, sobre Satanás. Porque o político mesmo perdido
Ele não quer demonstrar para os outros que está perdido, não. Ele fica assim, ó. Né? E os filhos de Deus estão perdidos? Não, Cristo nos salvou. Cristo nos redimiu, Cristo nos resgatou, Cristo esmagou a cabeça de Satanás, Cristo pagou o preço por nós, Cristo disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, Cristo disse, onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão? Então a gente deveria andar assim, dizendo assim, ó, Satanás, ó, vitória. Mas às vezes a gente está triste, né? Abatido. E os filhos das trevas lá estão alegres agora, pulando para ir para o inferno. E às vezes a gente não está pulando, que a gente vai para o céu. Por isso, os filhos das trevas são mais inteligentes nas coisas deste mundo do que os filhos da luz. Estão entendendo? A vitória já foi dada a nós, gente. Vai acontecer a política, ninguém sabe quem é o vitorioso ainda não, só sabe no dia, mas nós já sabemos que somos vitoriosos, porque Cristo venceu há mais de 2000 anos por nós. Nós não temos meio termo, não precisamos de uma eleição para saber se somos vitoriosos, não. Nós já somos mais do que vencedores. Por isso que Paulo diz, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então por isso nós deveríamos ter... Esse fôlego deveria estar em nós. De estar assim todo o tempo. Mas não estamos. Porque aqui a Bíblia diz que eles são mais hábeis. Eles pulam por coisas passageiras. Eles gritam por coisas passageiras. Eles idolatram coisas passageiras. Eles correm atrás de coisas passageiras. Mas nós corremos atrás de coisas eternas. Deveríamos ser o povo mais alegre, que mais pulava. Não sei porque hoje eu estou soltando umas palavras erradas. Não sei porquê, mas é assim mesmo, vamos para frente. Deveria ser o povo mais alegre, mais satisfeito, o povo que pulava, que dizia a vitória é nossa, era para estar dessa forma. Mas a gente sabe que também nós somos feitos, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E nós passamos problemas, dificuldades, tribulação. Mas o que importa para nós que somos filhos da luz é colocar o foco em Deus. Colocar o foco nas coisas eternas, nas coisas que não passam. Não nas coisas daqui. Nós devemos sempre caminhar desta maneira. Não olhe para as coisas daqui. Olhe para as coisas espirituais. Eu quero assim. Você tem o seguinte. Vamos aqui, deixa eu continuar aqui. Aí Jesus vai dizer, fazei, pois, amigos de riquezas e da injustiça, para que quando vos faltarem, vos receba eles nas suas casas. Então, foi o que ele fez? Ele fez amigo das origens das riquezas iníquas. Ele disse, toma tua conta e bota 50. Toma tua conta e bota 80. Porque eu sei que eu vou precisar de ti um dia. E aquele homem que foi grato disse, quando precisar de mim, estou à sua disposição. Então, olha, fazei-vos amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos receba em vossas casas. Faça amigos das riquezas espirituais, consiga pessoas, almas, porque um dia você vai ser recebido em uma casa. Mas que casa é essa? Na eternidade. Ele vai ser recebido aqui. Ele fez favor para aquele amigo vai ajudar ele aqui em coisas passageiras. Faça favor para os outros de alcançar uma alma, de ajudar uma pessoa a vir para Cristo, porque um dia você vai ser recebido no lar eterno. Aí Jesus ensina assim, ó, que Jesus nunca ensinou. O ministério de Jesus sempre foi de ficar ao lado dos pobres, dos desvalidos que não tinham valor e dos
enxotados, aqueles que eram expulsados pela classe mais alta. Então, Jesus comia com os pecadores, com os publicanos e pecadores. Sabe aquele camarada que vai ser candidato a prefeito de São Paulo? Aquele é um dos maiores manipuladores que já existiu na face da terra. Mas o camarada é inteligente, é hábil e é prudente nessas coisas. Pessoas foram almoçar com ele, pagaram 5 mil só para almoçar com ele, para comer arroz com estrogonofe. Olha só. Por quê? Porque queriam ouvir as ideias dele. Aí esse camarada mesmo disse que era cristão, que servia a Cristo. Ora, Cristo comia com pecadores, Cristo não cobrava 5 mil para comer arroz com estrogonofe, não. Maior manipulador que já existiu, mas o homem é hábil, é inteligente e sabe colocar as palavras. Mas Jesus está nos ensinando assim, ó, que nós nunca devemos partir para esse tipo de coisas de origem terrena, mas partir para as coisas de origem espiritual. Faça tudo pensando nas coisas que são eternas, que você vai bem. Ele está ensinando essa parábola, é isso. Porque se um homem se deu bem, usando a riqueza de origem iníqua, da injustiça, imagina um que usa a riqueza espiritual para poder ajudar os outros. Como ele irá bem na vida. É isso que ele está ensinando. Aí segue-se, vou terminar. Então Jesus viveu ao lado dos pobres, dos desvalidos e dos enxotados. Esse foi o ministério de Jesus. Aí ele prossegue e diz assim, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isto aqui é uma máxima, é uma coisa tremenda. Se a pessoa for infiel no pouco, também é infiel no muito. Tem pessoas que dizem assim, se eu tivesse mais, eu daria mais. Daria não. Porque se ele não agradece pelo que ele tem, se ele tiver o dobro daquilo, ele vai reclamar da mesma maneira. William Branham diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem for infiel no pouco, também será infiel no muito. E quem é culpado no pouco, também é culpado no muito. O profeta diz. Mesma coisa. Roubar. Roubo é roubo. Se o cara roubou uma galinha, ele é ladrão, é isso? Não é? Os 9 dedos roubou o país todo, é ladrão. Então, culpado no pouco, culpado no muito. Estão entendendo? Então, o que roubou muito é culpado como ladrão. O que roubou pouco é culpado como ladrão. Se não se arrepender, está perdido. Então, quem é fiel no pouco, naquele pouquinho, ele é fiel. Se ele tiver muito, ele é fiel da mesma maneira. Quem for infiel no pouco, se tiver muito, também será infiel. Então, observe só. Pois se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Uma coisa é certa. Nesta parábola, Jesus está ensinando assim, ó. Tudo que nós temos nesta terra é emprestado, nada é nosso. Nada é nosso. Mas se eu estou aqui, administrando algo que não é meu, se eu for infiel aqui, como é que eu posso chegar num local, na eternidade, onde tudo é fiel? Eu preciso ser fiel nas coisas que não é minha, para que, quando eu chegar nas coisas que são minhas na eternidade, porque assim,
Aqui, nem a vida é nossa. É emprestada. Foi emprestada por Deus. Agora, quando nós chegarmos na eternidade, tudo será nosso. Tudo é nosso. Não tem negócio de administrar, não. É nosso. Jesus disse: o que é do Pai é do Filho, o que é do Filho é do Pai. Aqui é tudo emprestado. Mas eu estou vivendo com coisas emprestadas. Esse tabernáculo não é nosso, isso aqui não é nosso, essa casa não é nossa. É não, nós vamos partir e vai ficar. É ou não é? Agora, eu tenho que saber administrar as coisas que foram me dadas aqui, para que eu pudesse administrar de forma fiel. Porque se eu não sou fiel nas coisas desta terra, como é que eu posso chegar na eternidade e ser fiel? Não serei. Então Jesus está ensinando. Você tem que ser fiel primeiramente aqui, nas coisas que não é sua, para quando chegar nas coisas que são sua, você ser fiel. Por isso ele diz: pode-se, pois se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? O que é nosso está na nossa pátria celestial. Aqui nada é nosso, mas temos que ser fiel naquilo que é alheio, para quando chegarmos lá, Ele nos dá o que é nosso. Estão entendendo? Então Jesus está ensinando assim, olha: vocês, a parábola é contada para ilustrar uma verdade espiritual, usando fatos da vida real. O que é que temos aqui? Proprietário, administrador, arrendatários. Aqui tem azeite, tem trigo, tem dinheiro, tem justiça, coisas da vida que a gente vê no dia a dia. Para quê? Para nos ensinar essas verdades espirituais que está sendo falado aqui. Então temos que saber administrar. E qual é a principal coisa que temos que saber administrar? A vida, a alma. Que as pessoas não administram da forma correta. É só passageiro. É só assim. Vinícius foi nascer, na hora que ele foi nascer, Deus pegou a alma e colocou em Vinícius. Tá aí, meu filho, te dei. Ó, administre bem. Use de forma correta. Faça o certo, porque eu vou requerer de volta, que não é sua não, é minha. Estou dando para você aqui, ó. É alheia. É como se eu estivesse emprestando para você. Guarde sua alma, cuide dela, administre bem, porque um dia eu vou requerer ela de volta. De que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Aquilo que Ele deu na hora do nascimento. Então, aí você vai administrar essa alma bem, entrega sua vida a Cristo, vive para Cristo. Quando você partir dessa terra, você vai para o pó, mas a alma volta para Ele. Foi bem administrada, foi certinha. Glória, eternidade. Venha ficar com o que é seu, agora é seu. Enquanto você estava na terra, não era sua não, mas agora é sua. Não morre mais não. Jamais você vai morrer outra vez, não. Agora é eternidade, é tudo seu. Estão entendendo? Se não fostes fiéis no alheio, em administrar bem o que é alheio, o que Deus te deu, como Ele pode te dar a eternidade? Não vai dar. Estão entendendo o que a parábola quer dizer? É isto. Então nós somos aqui na terra mordomos de Cristo, administrando as coisas divinas.
E devemos administrar da forma correta, sem dissipar, sem gastar em vão. Porque o mordomo foi demitido? Porque ele estava dissipando os bens do seu senhor. E o bem aqui que Deus te deu foi a alma. Porque o corpo foi dado pelo pai e pela mãe, não é isso? Mas a alma foi dada por Deus. Não dissipa esta alma. Não desperdice essa alma. Não acaba com ela. Porque vai ser requerido de você de volta. Louvado seja Deus. Então é isto. Vamos levar para casa isso aí. Fiel no alheio, para você ter o que é seu. Administro bem o que Deus me deu, para quando chegar lá, ser meu. Só terminando. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Onde é que está a verdadeira riqueza? Está aqui? Em a pessoa ter as posses daqui que passa? Não. A verdadeira riqueza é a salvação. É a eternidade. Aí, pessoas ricas não são aquelas que têm o que o dinheiro pode comprar. Pessoas ricas são aquelas que têm o que o dinheiro não pode comprar. E o que o dinheiro não pode comprar? Salvação. Vida eterna. Porque o dinheiro pode comprar o restante tudo. Até chover estão fazendo chover. Por causa de dinheiro. Estão pulverizando as nuvens lá em cima e a água descendo. Por quê? Tem drones equipados de mais de 1 milhão que faz isso. Dinheiro, dinheiro, dinheiro faz. Mas eu quero ver dinheiro te dar salvação. A verdadeira riqueza está aí. O dinheiro não pode comprar. Só Cristo pode dar salvação. Essa foi a melhor coisa que Deus fez na terra. Algo que ninguém pode adquirir por outra coisa, a não ser por Jesus Cristo. Salvação. Não vou dissipar a minha alma, não vou desperdiçar a minha alma. Vou conservá-la para Deus. É isso que eu tenho que fazer. Louvado seja Deus. Então que possamos aprender com essas coisas. É tremenda essa parábola. Tem muita gente se batendo aí para entender esta parábola. Mas nós já entendemos. Porque temos a revelação das Escrituras. Isso é tremendo. Seja fiel no pouco, para ser fiel no muito. Aqui somos administradores, mas na glória receberemos aquilo que é nosso. Vamos ficar de pé. Grande Pai Celestial, nós rendemos graças a Ti. Tu és a nossa força. Tu és a nossa porção. Tu és o nosso braço forte. Tu és o nosso libertador. Tu és a força da nossa vida. Ajuda, Pai. Eu não quero desperdiçar aquilo que o Senhor me deu. A alma. Eu quero ser fiel a Ti. Mesmo que eu não tenha nada nesta terra, eu quero ser fiel a Ti. Eu não quero colocar o foco nas coisas daqui. Eu quero investir para ganhar amigos. Amigos espirituais, cristãos, discípulos. Louvado seja o Teu nome.
Abençoe cada filho e cada filha teu. A saber administrar o alheio, o que foi dado a cada um, a sua alma. Que um dia esta alma será sua, só sua. Aqui eu quero render essa alma a Deus, para que lá ela seja totalmente minha. Ele nunca mais terá um choro, um pranto, uma dor, uma dificuldade, nunca mais morrerei. Então ajude a cada um a olhar para isto. O que Jesus estava ensinando é: olhe, ponha sua vida nas coisas eternas. Não tire o pensamento das coisas eternas. Porque aqui tudo passa. Mas a eternidade, para onde vamos, nunca passará. Que o Senhor ajude a cada um. Abençoe cada um e fortaleça cada um. E ajude a cada um. Cura o enfermo, liberta o encarcerado, dá força ao fraco, levanta o caído, revigora as forças daqueles que estão cansados e anima os desanimados.